A casa está em silêncio absoluto. 3h12 da manhã. O tipo de silêncio que amplifica tudo que está dentro de você. A única luz no quarto inteiro é o brilho azulado e frio da tela do celular iluminando seu rosto no escuro. Seus olhos estão cansados, deveriam estar fechados há horas, mas você não consegue dormir. Não consegue nem pensar em dormir. O WhatsApp está aberto na conversa dele. Aquela conversa que você já releu tantas vezes que perdeu a conta. A foto dele no topo, aquele sorriso que você conhece tão bem, que já te fez tão feliz e agora te causa tanta ansiedade. Você está deitada de lado, o telefone a poucos centímetros dos olhos, relendo pela 12ª vez o textão que acabou de escrever. São 27 linhas. 27 linhas explicando como você se sente. 27 linhas tentando colocar em palavras a dor que está no seu peito, 27 linhas tentando fazer ele entender o que deveria ser óbvio para qualquer pessoa com um mínimo de consideração e empatia, 27 linhas de vulnerabilidade exposta, de necessidade que você já engoliu tantas vezes e que agora está transbordando sem você conseguir segurar. O corpo inteiro está tenso, os ombros praticamente colados nas orelhas, duros como pedra, a mandíbula travada com tanta força que os dentes doem, o pescoço rígido, o estômago completamente embrulhado, aquele nó que não desfaz, o coração disparado, batendo tão forte que você consegue sentir ele pulsando no peito, no pescoço, nas têmporas, como se quisesse sair do corpo. As mãos tremem levemente enquanto o polegar paira sobre o botão de enviar. Uma parte de você, a parte racional, que ainda funciona às 3 da manhã, sabe que não deveria mandar esse texto agora, sabe que textão de madrugada nunca, em nenhuma circunstância, resolve nada, sabe que vai parecer desespero, sabe que vai confirmar para ele que você está acordada pensando nele enquanto ele provavelmente está dormindo tranquilo ou fazendo outra coisa que não tem nada a ver com você, sabe que isso vai afastar mais do que aproximar, sabe que amanhã você vai se arrepender. Mas outra parte de você, a parte que está em pânico absoluto, a parte que sente o peito sendo esmagado pela ansiedade, precisa de alguma coisa. Qualquer coisa. Um sinal, uma confirmação de que você ainda existe no radar dele. De que você não foi completamente esquecida, descartada, substituída. De que você importa nem que seja um pouquinho para alguém nesse mundo enorme e solitário. A solidão da casa silenciosa amplifica cada pensamento ruim. O lado vazio da cama parece um abismo. O silêncio pesa como cobertor de chumbo. Você consegue ouvir seu próprio coração acelerado, sua própria respiração curta e rápida, e mais nada. O relógio no criado mudo marca os minutos passando cruel e lentamente. Cada minuto sem resposta é uma eternidade. Cada minuto é mais uma confirmação do que você já sabe lá no fundo, mas não quer admitir. E a sensação que cresce é de que você está desaparecendo aos poucos, se dissolvendo, virando invisível. E ninguém está percebendo, ninguém está se importando o suficiente para notar. Então você manda. No segundo que a mensagem aparece com as duas setinhas azuis, o arrependimento já começa a chegar. O que você fez? Por que você fez isso? De novo, você não quer amor de verdade. Você quer alívio do pânico de ser descartada. Se essa cena te parece dolorosamente familiar, se você conhece intimamente essa sensação de estar acordada de madrugada, o coração na garganta, escrevendo coisas que você sabe que não deveria escrever, mandando mensagens que você sabe que vai se arrepender, se você já sentiu vergonha profunda de ser essa mulher que precisa tanto, que não consegue simplesmente relaxar e deixar acontecer, que não consegue ser leve e desapegada como todo mundo parece conseguir ser, se você carrega culpa por não conseguir simplesmente deixar para lá, por não conseguir ser mais fácil de conviver, por sempre precisar de mais do que as pessoas parecem dispostas a dar. Se o medo de envelhecer sozinha te assombra, se o terror de não ser suficiente te paralisa, se a possibilidade de ser trocada por alguém mais jovem, mais bonita, mais fácil, te tira o sono. Se você já foi tratada como opção de última hora, como passatempo conveniente, como algo completamente descartável por alguém que você tratou como prioridade absoluta da sua vida, esse vídeo é para você. Porque hoje eu te entrego o gesto que você pode fazer ainda hoje, antes de dormir, que começa a virar esse jogo que parece tão perdido. Faça isto hoje e ninguém pisa em você. Em 40 segundos, eu te dou a primeira frase pronta que você pode usar na próxima vez que sentir aquela vontade incontrolável de mandar textão. Se você quer força, tranquila e paz, em vez de ansiedade constante e desespero, inscreva-se agora e fica comigo até o final.
O que eu vou te mostrar hoje pode mudar como você vive seus relacionamentos para sempre. Tem uma palavra que aparece constantemente nos seus textos e mensagens que te faz parecer barata instantaneamente, que diminui seu valor aos olhos de quem lê sem você nem perceber. Eu já te mostro qual é e o que colocar no lugar. Mas primeiro, preciso te explicar algo fundamental que vai mudar completamente como você entende as dinâmicas de todos os seus relacionamentos. Você não nasceu sendo desrespeitada. Você foi sem perceber, sem querer, ensinando as pessoas ao seu redor como te tratar. Cada interação foi uma aula que você deu sobre o que você aceita e o que você não aceita. E, infelizmente, muitas dessas aulas ensinaram que você aceita praticamente qualquer coisa. Cada vez que você aceitou uma promessa vaga, sem cobrar prazo concreto, sem perguntar quando exatamente, você ensinou que sua agenda não importa e que você pode esperar indefinidamente. Cada vez que você mandou textão enorme explicando seus sentimentos para alguém que claramente não estava interessado em ouvir, você ensinou que suas necessidades podem ser ignoradas sem consequência. Cada vez que você ficou disponível 24 horas por dia, respondendo em segundos, largando tudo para dar atenção, enquanto a outra pessoa aparecia quando era conveniente para ela, você ensinou que o seu tempo não tem valor. Cada vez que você perdoou comportamento ruim sem nada ter mudado concretamente, só porque estava com medo de perder a pessoa, você ensinou que pode fazer de novo. Cada vez que você engoliu desrespeito, piada que machucou, comentário que diminuiu, só para não causar conflito, você ensinou que seu bem-estar emocional é opcional. Isso não é culpa sua no sentido de julgamento moral. Você fez o que sabia fazer naquele momento. Fez o que te ensinaram a vida inteira que mulher boa, mulher amável, mulher que merece amor faz. Fez o que o medo ditava. Fez o que a cultura ensinou. Mas é sua responsabilidade mudar agora que você sabe diferente. Porque se você continuar dando as mesmas aulas, vai continuar tendo os mesmos alunos. E você merece alunos diferentes. Quando eu digo ninguém pisa em você, não estou falando de virar uma pessoa dura, fria, blindada emocionalmente, que não sente nada e não precisa de ninguém. Não estou falando de joguinhos de manipulação calculados para fazer a pessoa correr atrás de você. Não estou falando de fingir indiferença que você não sente. Estou falando de três coisas concretas que, juntas e praticadas com consistência, mudam absolutamente tudo. Primeiro, você escolhe o ritmo das interações em vez de ficar eternamente à mercê do ritmo que a outra pessoa impõe quando quer e como quer. Segundo, você define acordos claros sobre como as coisas funcionam para você, o que você precisa, o que você aceita e o que você não aceita. Terceiro, você sustenta consequências reais, previsíveis e cumpridas quando esses acordos são quebrados. Ritmo, acordo, consequência. Esses três elementos funcionando juntos constroem respeito de verdade. Não respeito que você pede implorando, respeito que você ensina através do seu comportamento consistente. Agora, a primeira ferramenta concreta que você vai usar a partir de hoje, a que vai antes de qualquer resposta, antes de qualquer ação, toda vez que sentir aquela onda familiar de ansiedade subindo, a vontade urgente de resolver agora, de explicar agora, de responder agora, de fazer alguma coisa agora. Eu chamo de tríade calma. São três partes que você faz em sequência, uma depois da outra, e leva menos de 1 minuto no total. Primeira parte, corpo. Você para qualquer coisa que está fazendo e presta atenção no seu corpo físico. Percebe onde estão os seus ombros nesse momento. Provavelmente estão tensos, levantados, praticamente encostando nas orelhas sem você nem ter percebido. A ansiedade se instala nos ombros de forma silenciosa e constante. Você solta eles conscientemente. Deixa eles caírem. Sente o alívio imediato de largar essa tensão que você nem sabia que estava carregando. Depois percebe sua mandíbula. Provavelmente está travada. Dentes apertados com força, músculos do rosto contraídos, né? A mandíbula é onde a gente guarda a tensão emocional acumulada ao longo do dia. Muita gente range os dentes dormindo por causa dessa tensão que não foi liberada. Você relaxa a mandíbula, deixando os dentes se separarem levemente, a língua descansar no céu da boca. Por fim, abre o peito um pouco, ombros levemente para trás, como se estivesse criando espaço físico dentro de você para respirar melhor. Segunda parte, respiração. Você inspira pelo nariz contando mentalmente até 4 de forma devagar e constante. 1, 2, 3, 4. Sente o ar enchendo seus pulmões.
Segura o ar contando até 4. 1, 2, 3, 4. Expira pela boca contando até 6. Mais lentamente do que inspirou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa proporção específica não é aleatória nem invenção de coach de internet. A expiração mais longa que a inspiração ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema de freio do corpo, o oposto do sistema de luta ou fuga. Manda um sinal químico para o seu organismo dizendo que não é emergência, que você pode desacelerar, que não tem ameaça real, que você está segura nesse momento. Faz esse ciclo de respiração 2 ou 3 vezes seguidas até sentir seu corpo responder, até sentir os ombros baixarem um pouco mais, até sentir o coração desacelerar. Terceira parte, voz interna e externa. Internamente você repete uma frase âncora que te centra, que te lembra quem você quer ser. Pode ser quem controla o ritmo muda o rumo, ou eu escolho como respondo, ou minha paz não depende da resposta de ninguém. Escolhe a que funciona melhor para você e repete mentalmente. Externamente, se depois de tudo isso você ainda for falar ou escrever alguma coisa, você fala mais devagar do que o impulso ansioso está pedindo. Tom mais baixo do que você normalmente usaria. Sem pressa de dizer tudo de uma vez. Sem atropelar palavras e pensamentos. Pessoa calma, que respira antes de agir, transmite que está bem consigo mesma. Pessoa ansiosa, que responde em segundos, que despeja palavras sem parar, transmite que precisa desesperadamente de algo externo para se sentir bem. E as pessoas são naturalmente atraídas por quem está em paz, não por quem está em desespero. Deixa eu te mostrar exatamente como isso funciona na vida real com a primeira cena de antes e depois. Antes, são 11h30 da noite de uma quarta-feira qualquer, ele mandou uma mensagem curta, seca, quase monossilábica, respondendo algo que você tinha perguntado horas atrás, 2 palavras, tu, bem, ponto final, nada mais. Depois de você ter mandado uma mensagem carinhosa perguntando do dia dele, querendo conexão, a resposta são 2 palavras frias. Você sente o peito apertar imediatamente. A mente dispara em 1000 direções. Ele está distante. Ele não se importa mais como antes. Ele está cansando de você. Ele está com outra pessoa. Ele vai te deixar. Você começa a digitar compulsivamente um texto enorme explicando como se sente, perguntando se está tudo bem entre vocês, dizendo que sente falta de como era no começo, quando ele respondia rápido e com carinho, que não entende o que mudou, que está se sentindo insegura, que precisa saber se ele ainda quer isso. São 18 linhas de vulnerabilidade misturada com desespero. Você lê, relê, muda algumas palavras, adiciona um emoji tentando suavizar o tom. Tira o emoji, coloca de novo, manda. Ele visualiza em 10 minutos. Você fica olhando a tela esperando os 3 pontinhos que indica que ele está digitando. Eles não aparecem. Meia hora passa. Nada. 1 hora. O estômago embrulhado não deixa você pensar em outra coisa. Você manda outra mensagem tentando parecer casual. Oi, tudo bem? Viu o que mandei? Ele responde depois de mais 1 hora. Vi. Tô cansado, depois a gente fala. Boa noite. 7 palavras. Você fica acordado até 4 da manhã olhando para o celular no escuro, relendo cada mensagem, tentando decifrar o que depois significa, se é promessa ou descarte, se você deveria responder ou esperar, criando cenários catastróficos na cabeça, um atrás do outro, cada um pior que o anterior. Depois ele manda a mesma mensagem curta e seca. Tudo bem? Você sente a mesma ansiedade começar a subir. O mesmo aperto familiar no peito. A mesma vontade urgente de perguntar, explicar, entender, resolver agora. Mas dessa vez você reconhece o padrão. Já passou por isso antes. Já sabe onde esse caminho leva. Você para. Faz a tríade calma completa. Percebe os ombros tensos e solta conscientemente. Percebe a mandíbula travada e relaxa. Respira 4 segundos inspirando, 4 segurando, 6 expirando. Faz isso 3 vezes. Repete mentalmente. Quem controla o ritmo muda o rumo. Minha paz não depende da resposta dele. Você não responde na hora. Coloca o celular em outro cômodo se precisar. Vai fazer outra coisa. Assiste um episódio de série que você gosta. Toma um banho quente. Lê algumas páginas do livro que está na cabeceira há meses. Qualquer coisa que não seja ficar olhando para a tela hipnotizada, esperando mais alguma coisa dele. 1h30 depois, quando você está genuinamente mais centrada, você pega o celular e manda uma mensagem curta. Vi sua mensagem, prefiro falar por voz quando você estiver mais tranquilo. Me avisa. 13 palavras. Sem textão.
sem explicar como você está se sentindo, sem perguntar se está tudo bem entre vocês, sem demonstrar desespero, uma informação clara de que você viu que prefere outro canal de comunicação e que a bola está com ele. Você coloca o celular no modo silencioso e vai dormir. Se ele responder, você vê amanhã de manhã com calma e clareza. Se não responder, você também vê amanhã e decide o que fazer, baseado em fatos concretos, não em ansiedade de madrugada. Você dorme a noite inteira. Você não ficou mendigando atenção. Você se respeitou. E isso por si só já muda tudo. Se isso te deu um clique de clareza, se você sentiu um alívio só de imaginar agir assim, em vez de entrar no ciclo destrutivo de sempre, inscreva-se no canal agora. Aqui é Força Tranquila toda semana. Aperta o botão de inscrever. Em segundos eu te dou a frase de corte, que encerra qualquer situação difícil, sem humilhar e sem ser humilhada. Mas primeiro, a palavra que diminui seu valor instantaneamente sem você perceber. A palavra desculpa quando vem antes de expressar qualquer necessidade ou estabelecer qualquer limite. Desculpa incomodar, mas. Desculpa te interromper, mas. Desculpa precisar falar sobre isso, mas. Desculpa ser chata, mas. Toda vez que você pede desculpa por ter uma necessidade legítima, você está comunicando várias coisas prejudiciais ao mesmo tempo. Está comunicando que sua necessidade é um incômodo para outra pessoa, que você não deveria precisar disso, que está fazendo algo errado, ao simplesmente pedir consideração básica que qualquer ser humano merece. E isso treina a outra pessoa a te ver como fardo, como alguém que pede demais, como alguém cujas necessidades são opcionais e podem ser ignoradas sem problema. O substituto é tirar o desculpa completamente e ir direto ao ponto com clareza e naturalidade. Em vez de desculpa te incomodar, mas eu preciso conversar sobre uma coisa, você diz simplesmente: preciso conversar contigo sobre algo importante. Quando funciona para você? Sem pedido de desculpa, sem diminuir a legitimidade do que você precisa. Você está propondo conversa entre duas pessoas adultas e iguais, não implorando que ele te dê alguns minutos do precioso tempo dele como se fosse um favor. Outra palavra que diminui constantemente seu valor, só antes de qualquer coisa que você quer ou precisa. Eu só queria um pouquinho de atenção. Não é muito. Eu só queria que você respondesse quando pode. Eu só preciso saber se você ainda quer isso. Esse só minimiza automaticamente sua necessidade antes mesmo de você terminar de expressá-la. Comunica que você sabe que está pedindo demais, então está reduzindo ao mínimo possível para não incomodar, está se diminuindo preventivamente, mas suas necessidades não são demais. São legítimas. Tira o só das suas frases a partir de agora. Daqui a pouco eu te explico o erro invisível que você comete toda vez que explica demais e que literalmente ensina as pessoas a te ignorarem. Mas antes, a segunda ferramenta crucial que vai transformar como você se comunica, a regra de tempo e canal. A maioria esmagadora das mulheres que estão presas em dinâmicas de desrespeito comete um erro que parece completamente inofensivo, mas é absolutamente devastador para qualquer relacionamento. Discute assuntos importantes por texto, conflitos que precisam de conversa real, sentimentos profundos que precisam de presença, inseguranças que precisam de conexão, necessidades que precisam ser ouvidas de verdade. Tudo despejado em mensagens de WhatsApp, geralmente tarde da noite, quando a ansiedade não deixa dormir e o julgamento está comprometido. E texto é simplesmente o pior canal possível para qualquer conversa que tenha carga emocional. Por texto, você não tem tom de voz para suavizar o que está dizendo, para mostrar que é vulnerabilidade e não ataque. Não tem expressão facial para demonstrar que você está falando com amor, mesmo quando o assunto é difícil. Não tem as pausas naturais de uma conversa real que permite a outra pessoa processar antes de responder. Não tem a presença física que cria empatia e conexão mesmo no meio do conflito. Tudo pode ser lido da pior forma possível porque a pessoa que recebe coloca o tom que ela imagina, que quase sempre é mais negativo do que você pretendia. Você manda algo querendo ser vulnerável e honesta, ela lê como cobrança ou acusação. Ela responde algo rápido porque está no meio de outra coisa. Você interpreta como descaso proposital ou agressividade passiva. A conversa escala. Vocês ficam horas trocando mensagens cada vez mais tensas, cada vez mais defensivas, cada um tentando se explicar e se proteger ao mesmo tempo.
Você relê as mensagens dela 50 vezes, tentando decifrar exatamente o que quis dizer com cada palavra, cada vírgula, cada emoji presente ou ausente. No final, vocês dois estão exaustos, feridos e absolutamente nada foi resolvido. Provavelmente piorou. A regra de tempo e canal resolve esse problema na raiz. Funciona assim: você define para si mesma, primeiro, como princípio inegociável que não está aberto à discussão, que assuntos importantes são por voz. Ponto. Não por texto, não por áudio de 5 minutos. Por voz, em tempo real, onde vocês podem se ouvir de verdade. E você define horários em que está disponível para conversas sérias e horários em que não está. Não estar disponível 24 horas por dia para qualquer discussão que a outra pessoa queira ter por mensagem a qualquer momento. É você quem define quando e como as conversas importantes acontecem. A fala literal que você usa quando alguém tenta puxar conversa difícil por WhatsApp, não discuto por texto, combinamos um horário e eu te ouço. Simples, direta, sem explicação elaborada de por que você prefere assim. Você não deve satisfação sobre suas preferências de comunicação. Se a pessoa tentar puxar a conversa difícil por texto, mesmo assim, você repete a frase. Se insistir depois disso, você simplesmente não responde até o horário que você definiu para conversar por voz. Silêncio não é ausência de resposta. Silêncio é a resposta. Outra fala extremamente útil. Agora vou sair. Seguimos amanhã 20 horas. Você usa para encerrar a conversa que está se arrastando sem ir a lugar nenhum. Que está tarde demais para pensar com clareza. Que está gerando mais calor do que luz. Você define quando a conversa acaba por hoje e quando ela retoma. E você cumpre. Não fica arrastando só mais uma mensagem. Não fica olhando o celular esperando a pessoa ter a última palavra. Encerrou. Encerrou de verdade. Agora, o erro invisível, que ensina as pessoas a te ignorarem. O erro que parece virtude, mas é armadilha. O erro é o excesso de explicação. Quando você se explica demais, quando você dá contexto demais para cada sentimento, quando você justifica cada necessidade com 15 parágrafos de história e exemplos e argumentos, você está fazendo duas coisas extremamente prejudiciais ao mesmo tempo. Primeiro, está diluindo a mensagem principal num mar de palavras que a pessoa não vai ler com atenção de verdade. O ponto crucial que você está tentando comunicar se perde no meio de tanta informação. Segundo, e mais importante, você está comunicando que suas necessidades precisam de justificativa extensa para serem consideradas válidas. Que você precisa convencer a pessoa de que você tem direito de sentir o que sente. Que sua experiência emocional só conta se for muito bem explicada, argumentada, defendida, mas suas necessidades não precisam de justificativa. Você não precisa escrever uma dissertação acadêmica explicando cada motivo pelo qual ficou magoada. Eu fiquei magoada com isso, é informação suficiente para quem quer ouvir. Você não precisa de 15 exemplos diferentes provando que a pessoa está sendo distante. Eu sinto que você está distante, basta para iniciar uma conversa. A pessoa que te respeita vai querer entender mais, vai perguntar, vai se importar. A pessoa que não te respeita não vai mudar de comportamento por causa do seu textão mais perfeito e bem argumentado do mundo. A solução é o roteiro de 4 passos para comunicar qualquer coisa difícil de forma clara, curta e efetiva. Funciona para qualquer assunto que você precise trazer. Primeiro passo: fato observável. Você descreve o que aconteceu de forma objetiva, que qualquer pessoa olhando de fora concordaria. Quando você confirma que vai ligar e não liga, isso é fato. Não é interpretação. Não é quando você não se importa comigo que é a sua interpretação do fato. Não é quando você me abandona que é julgamento sobre a intenção da pessoa. Fica no que aconteceu concretamente, no que pode ser observado. Segundo passo: emoção sua. Como você se sente com esse fato? Eu fico frustrada e insegura. É sua emoção. Você é dona dela. Ninguém pode discutir se você sente ou não sente algo. É diferente de você me faz sentir abandonada, que coloca a responsabilidade da sua emoção na outra pessoa e soa como acusação. Quando você diz eu sinto, você está compartilhando sua experiência. Quando você diz você me faz sentir, você está atacando. A diferença parece sutil nas palavras, mas é enorme no efeito. Terceiro passo: necessidade ou limite. O que você precisa ou onde está a sua linha.
Eu preciso de previsibilidade para ficar tranquila. Ou, meu limite é não ficar esperando confirmação que não vem, claro, direto, sem rodeio, sem justificativa extensa. Você está informando o que precisa, não pedindo permissão. Quarto passo, proposta. Você oferece solução concreta para o problema, não só aponta o que está errado. Podemos combinar de confirmar sempre até o meio-dia do dia? Você está construindo o caminho para frente, não só reclamando do que passou. A fala completa, juntando os 4 passos, fica assim: quando você confirma que vai ligar e não liga, eu fico frustrada porque não consigo me organizar e fico na expectativa. Eu preciso de previsibilidade. Podemos combinar de confirmar sempre até o meio-dia? 4 frases curtas, sem textão, sem dissertação. E você fala isso por voz, em conversa real, não manda por texto. A consequência leve que ensina respeito sem precisar de drama vem agora. Mas primeiro, a segunda cena de antes e depois. Antes, ele disse no domingo à noite que ia te ligar à terça para vocês combinarem um fim de semana juntos. Você ficou animada. Terça chegou. Você passou o dia esperando. Conferiu o celular umas 300 vezes. 8 da noite, nada. 9, nada. 10 horas você não aguentou mais e mandou mensagem perguntando se ele ainda ia ligar. Ele respondeu às 11h30. Desculpa, esqueci completamente. Semana muito corrida. A gente vê isso depois, tá? Você ficou frustrada, mas não disse nada para não parecer chata ou carente. Engoliu. Quarta, ele não mencionou nada sobre o fim de semana. Quinta, você mandou mensagem perguntando sobre os planos. Ele disse: ainda não sei, vou ver minha agenda. Sexta às 6 da tarde, quando você já estava se arrumando. Ele mandou: não vai dar esse fim de semana. Surgiu um compromisso de última hora. Semana que vem a gente marca. Você passou a semana inteira organizando sua vida, sua agenda, suas expectativas, em função de algo que simplesmente não aconteceu. Depois, ele diz no domingo que vai ligar terça para combinar o fim de semana, você responde de forma diferente. Ótimo, fico esperando. Se não ligar até as 21 horas de terça, eu entendo que não vai dar essa semana e faço outros planos. Uma frase que estabelece prazo concreto e consequência clara. Não é ultimato dramático, não é ameaça, não é teste. É simplesmente informação sobre como você funciona. Terça, às 21 horas, ele não ligou. Você não manda mensagem perguntando, não manda mensagem lembrando. Você assume que a não ligação é a resposta. Você faz outros planos para o seu fim de semana. Liga para aquela amiga que você não vê há muito tempo e marca jantar para quinta. Pesquisa filme bom em cartaz e compra ingresso para sexta. Planeja coisas que você genuinamente quer fazer, atividades que te fazem bem, não programas de consolação enquanto espera ele aparecer. Quarta, ele manda mensagem: desculpa, esqueci de ligar ontem. Sábado funciona? Você não responde na hora porque está no trabalho. Responde 2 horas depois, com calma. Sábado já tenho planos, não tinha confirmação até terça, então me organizei. Me fala semana que vem com mais antecedência que a gente combina. Sem raiva no tom, sem sermão explicando como você se sentiu esperando, sem fazer ele se sentir culpado, só consequência natural e lógica. Ele não cumpriu o combinado implícito, você não ficou esperando como segunda opção. Simples assim. E o mais importante, você dormiu bem a semana inteira porque não estava vivendo em função de confirmação que não vinha. Você fez coisas legais, viu a amiga querida, assistiu o filme que queria ver, teve um fim de semana bom independente dele. E ele aprendeu na prática que se quiser te ver, precisa confirmar com antecedência. Não porque você brigou, deu sermão, porque você mostrou com ação consistente que funciona assim com você agora. Limite com consequência é a ferramenta mais importante de todas. E é exatamente onde a grande maioria das mulheres falha repetidamente. Muitas conseguem verbalizar o limite, conseguem dizer o que incomoda, o que precisam, o que não aceitam mais, mas não colocam consequência clara para o caso de o limite ser ultrapassado. Ou colocam consequência na hora da raiva, mas não cumprem quando chega o momento de cumprir. E limite sem consequência real é só sugestão educada. É pedido gentil que a pessoa pode ignorar completamente sem custo nenhum para ela. É você dizendo, por favor, não faça isso, e a pessoa fazendo de novo na semana seguinte porque nada mudou quando fez. A estrutura que realmente funciona é simples nas palavras e difícil na execução. Se X acontecer, eu faço Y. E quando X acontece, você faz Y.
sem renegociar na hora porque a pessoa pediu desculpa bonito, sem dar mais uma chance porque ela prometeu que dessa vez é diferente, sem aceitar justificativa elaborada. Você faz o que disse que ia fazer. Ponto. Exemplos concretos. Se você cancelar em cima da hora de novo, eu não remarco. Você me procura quando tiver certeza do que quer. Se essa conversa continuar nesse tom desrespeitoso, eu vou desligar e a gente retoma amanhã quando estivermos mais calmos. Se não confirmar até às 18 horas, eu não espero. Reagendamos outro dia. Se você sumir sem avisar de novo, eu entendo que você não quer esse tipo de relação e sigo minha vida. A parte difícil, a parte onde a maioria falha, não é formular a frase, é cumprir quando chega a hora. Porque quando chega o momento da verdade, quando ele cancela em cima da hora, mas você queria tanto ver ele, quando a conversa esquenta, mas você não quer desligar e ficar sem resolução, quando ele volta cheio de carinho depois de te ignorar e você está com tanta saudade, cumprir a consequência que você mesmo estabeleceu dói. Parece que você está se punindo. Parece que vai perder ele de vez. Parece que está sendo rígida demais, exigente demais. Mas você não está perdendo. Está selecionando, está testando, está descobrindo na prática se essa pessoa está disposta a te tratar do jeito que você precisa para ficar bem ou não. E se não está disposta nem a cumprir o mínimo que você pediu, melhor você descobrir isso agora, depois de alguns meses, do que daqui 10 anos ainda engolindo desrespeito e chamando de amor. A frase âncora que te ajuda nos momentos difíceis. Respeito não nasce do grito, nasce da coerência. Você não precisa brigar, não precisa fazer cena dramática, não precisa dar ultimato com voz trêmula. Só precisa fazer calmamente exatamente o que disse que ia fazer toda vez, sem exceção. E essa coerência silenciosa entre palavra e ação constrói respeito muito mais sólido do que qualquer conversa, qualquer explicação, qualquer textão detalhando seus sentimentos. Vem aí o passo a passo completo para você praticar tudo isso ao longo de uma semana inteira sem recair nos padrões antigos. Inscreva-se agora para não perder essa parte crucial do vídeo. Agora deixa eu falar sobre quando calar com acordo vale mais do que qualquer discurso. Muitas mulheres confundem o que eu ensino com joguinho de sumir para criar saudade artificial e fazer a pessoa correr atrás. Não é isso. Joguinho é manipulação calculada, onde você age de forma inautêntica para provocar reação específica. Ausência com acordo é algo completamente diferente. É comunicação clara e adulta. Ausência com acordo significa que quando você precisa de espaço para si mesma, quando precisa parar de responder para cuidar da sua saúde mental, quando precisa de tempo longe do celular e longe daquela pessoa para processar seus sentimentos, você comunica isso de forma clara e propõe, quando retoma o contato. Não é sumir sem avisar, deixando a pessoa no vácuo do mesmo jeito que ela faz com você. É dizer, preciso de uns dias focado em mim, te procuro na sexta, e realmente procurar na sexta, como disse, é dizer, hoje não estou em condição de conversar sobre isso. Amanhã às 20 horas a gente fala e está disponível amanhã às 20. Isso faz duas coisas importantes simultaneamente. Primeiro, te liberta da obrigação exaustiva de estar sempre disponível, sempre respondendo rápido, sempre presente virtualmente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode ter vida própria, interesses próprios, tempo para si mesma, sem sentir culpa de não estar respondendo mensagem. Segundo, comunica que sua presença tem valor real porque não é automática, não é garantida, não está sempre disponível. Que quando você está ali, você escolheu estar. É decisão consciente, não reflexo condicionado de quem não consegue ficar sem dar atenção. Uma das pistas que eu semeei antes, ausência com acordo vale mais do que presença mendigando. Quando você está sempre disponível, mas a outra pessoa não está, quando você responde em segundos, mas ela responde em horas ou dias, você está dando presença abundante e recebendo migalha em troca. Desequilíbrio total. Quando você define conscientemente quando está presente e quando não está, você equilibra o jogo. Sua presença ganha peso porque não é garantida. A terceira cena de antes e depois. Antes, ele sumiu por uma semana inteira. Sem mensagem, sem ligação, sem dar satisfação nenhuma. Você mandou mensagem no terceiro dia perguntando se estava tudo bem, genuinamente preocupada de que algo tivesse acontecido. Ele visualizou, não respondeu. Você mandou outra no quinto dia dizendo que estava magoada com o silêncio, que não merecia esse tratamento. Ele visualizou, mandou um emoji de coração, não escreveu uma palavra sequer.
Você mandou textão no sétimo dia, de madrugada, explicando como você se sentia, como essa incerteza te machucava profundamente, como você precisava de mais consistência, como você não aguentava mais. Ele apareceu no oitavo dia como se absolutamente nada tivesse acontecido. Mensagem carinhosa, dizendo que a semana tinha sido insana no trabalho, muita coisa acontecendo, sabe como é, mandando foto de comida perguntando se você já tinha jantado. Você ficou tão aliviada que ele tinha voltado tão faminta por atenção depois de uma semana de abstinência que não falou nada sobre o sumiço para não estragar o momento de reconexão. Não queria parecer chata, não queria afastar ele de novo. 3 semanas depois ele sumiu exatamente do mesmo jeito. Depois, ele sumiu por uma semana. Você não mandou mensagem nenhuma. Nos primeiros dias foi brutal. A ansiedade gritava para você mandar alguma coisa, qualquer coisa, checar se ele estava vivo, pedir explicação. Você fez a tríade calma repetidamente. Toda vez que a vontade vinha, você parava, soltava ombros, respirava, repetia sua âncora, ocupou seu tempo com outras coisas, ligou para amigas que você tinha negligenciado, foi à academia, organizou armário, começou aquele livro que estava parado, qualquer coisa para não ficar ruminando e checando o celular obsessivamente. Quando ele apareceu no oitavo dia com mensagem carinhosa, cheia de saudade e explicações vagas sobre a semana corrida, você não respondeu na hora. Respirou. Esperou algumas horas até estar genuinamente centrada. Depois mandou oi. A gente precisa conversar por voz sobre como a gente funciona. Amanhã às 19 horas funciona para você? Na conversa do dia seguinte, você usou o roteiro de 4 passos. Fato, quando você some por uma semana sem avisar nada, sem responder mensagem. Emoção, eu fico insegura, ansiosa, sem saber se ainda temos algo. Necessidade, eu preciso de previsibilidade para conseguir ficar tranquila. Não precisa ser conversa todo dia, mas preciso saber quando não vamos nos falar por alguns dias. Proposta: o mínimo que funciona para mim é um aviso quando você vai ficar offline por mais de 2 dias. Isso funciona para você? Você colocou na mesa seu critério mínimo de reciprocidade, não o ideal romântico que você sonha. O mínimo básico que precisa existir para você continuar investindo energia emocional nessa relação. E você espera a resposta genuinamente aberta para ouvir o que ele vai dizer. Se ele concordar e cumprir consistentemente nas próximas semanas e meses, vocês continuam e constroem a partir daí. Se ele concordar da boca para fora, mas não cumprir na prática, você cumpre a consequência que estabeleceu internamente. Trata o próximo sumiço como comunicação clara de que ele não quer o mesmo tipo de relação que você e segue sua vida. Se ele disser abertamente que não consegue ou não quer te dar nem esse mínimo, você agradece a honestidade dele, por mais que doa, e encerra com toda a dignidade. Entendo que você não consegue me dar o que eu preciso para ficar bem. Não te julgo. Te desejo o melhor de verdade. Se um dia algo mudar, você sabe onde me encontrar. Qualquer um dos 3 cenários é infinitamente melhor do que ficar meses ou anos tolerando sumiço, fingindo que está tudo bem para não perder a pessoa e se perdendo completamente no processo. A fala de saída elegante que te devolve paz. Quando a conversa cruza a linha do respeito básico, quando vira ataque, quando você percebe que não vai chegar a lugar nenhum, você usa entendo sua opinião. Eu fico por aqui e retomamos quando houver respeito. E você para de responder. Sai do ambiente, desliga o telefone. Não porque está fugindo do conflito, porque conversa sem respeito mínimo não leva a nenhum lugar que vale a pena ir. Agora, as objeções. As perguntas legítimas que surgem quando a gente fala de mudar padrões de relacionamento. Medos reais que merecem resposta honesta e compassiva. Vou parecer fria e distante se começar a fazer isso? Existe uma diferença fundamental entre frieza genuína e presença centrada. São coisas completamente diferentes que só parecem similares na superfície. Frieza é não se importar de verdade. É indiferença real, autêntica, quando você genuinamente não sente nada pela pessoa. E tanto faz o que acontece. Presença centrada é o oposto. É se importar muito, se importar intensamente, mas não deixar a ansiedade e o medo controlarem suas ações. Quando você espera para responder uma mensagem, não é porque você não quer falar com a pessoa, é porque você está se regulando antes de reagir. Está saindo do modo automático de desespero.
Quando você define limites claros, não é porque você quer afastar, é porque você quer qualidade de conexão em vez de quantidade desesperada de contato a qualquer custo. As pessoas confundem desespero com amor. Acham que quanto mais você corre atrás, mais você demonstra, mais você prova a intensidade do que sente. Mas desespero não é amor. É medo, é carência, é buraco interno que você está tentando preencher com outra pessoa. E presença calma, centrada, de quem está bem consigo mesma, é infinitamente mais atraente e respeitável do que agitação constante e disponibilidade desesperada. E se a pessoa sumir de vez quando eu parar de correr atrás? Essa é a pergunta que mais assusta porque toca no medo mais profundo. E a resposta honesta é: pode acontecer. Se essa pessoa só estava ali porque você fazia todo o esforço da relação sozinha, se só dava atenção porque você implorava repetidamente, se estava confortável recebendo tudo sem dar nada em troca, ela pode não gostar quando a dinâmica mudar. Pode se afastar, pode sumir de vez. E isso dói, dói muito. Mas eu preciso te perguntar com toda honestidade: você quer alguém que só fica enquanto você mendiga? Que só está presente enquanto você não tem dignidade nenhuma? Que só te dá migalha quando você implora repetidamente? Isso é relacionamento ou é armadilha elegante? Se a pessoa sumir porque você começou a se respeitar, porque você estabeleceu limites saudáveis que qualquer relação deveria ter, ela estava te fazendo um favor imenso de mostrar quem realmente é, de te liberar para encontrar alguém que quer estar com você de verdade, não só quando é conveniente e sem esforço. Melhor descobrir isso agora do que daqui 10 anos ainda correndo atrás de quem nunca, em nenhum momento, ia te dar o que você precisa. E se eu recair e mandar o textão desesperado? Você vai recair. Isso é praticamente garantido. Pode anotar. Vai ter noite em que a ansiedade vai ser mais forte do que toda a sua determinação. Vai ter momento de vulnerabilidade em que você vai esquecer completamente tudo que aprendeu e agir exatamente do jeito antigo. Faz parte, tudo bem. Mudança de padrão emocional profundo, especialmente padrões que você carrega há anos ou décadas, não acontecem em linha reta ascendente, acontece em espiral. Você avança bastante, depois escorrega um pouco, depois avança mais do que da última vez, depois escorrega menos. O importante não é nunca errar, é perceber quando recaiu o mais rápido possível e recomeçar sem se destruir de culpa. A frase que ajuda: isso não foi meu melhor momento. Deixa eu voltar para o plano. Simples assim. Sem semanas de autopunição. Quantas vezes forem necessárias. Se você recair, este ritual de 2 minutos te salva e te recoloca no caminho para o que está fazendo. Fecha os olhos, faz a tríade calma completa, solta ombros conscientemente. Relaxa a mandíbula, respira 4, 4, 6 pelo menos 3 vezes. Repete mentalmente: uma recaída não apaga todo o meu progresso. Eu recomeço agora. Abre os olhos, pega um papel e anota o que disparou a recaída para você se conhecer melhor e segue em frente, sem espiral de vergonha. A pessoa só reage quando eu faço drama ou provoco ciúme. Se alguém só te dá atenção quando você faz cena, quando você provoca ciúme deliberadamente, quando você ameaça ir embora, quando você chora e implora, essa pessoa não está te dando atenção de verdade. Está apagando incêndio. Está respondendo à emergência para poder voltar ao modo padrão de te ignorar o mais rápido possível. Não é amor. Não é conexão. É gestão de crise. Relacionamento saudável não precisa de drama constante para funcionar. Não precisa de ameaça para gerar atenção. Se a única forma de conseguir presença é criando emergência, se você precisa estar em crise visível para a pessoa aparecer, você não está em relacionamento. Está em jogo de poder exaustivo que destrói todo mundo envolvido. E se não for só comunicação ruim? E se houver abuso de verdade acontecendo? Essa pergunta é crucial e precisa de resposta muito séria e direta. Se o que você está vivendo vai além de padrões de comunicação disfuncionais que podem ser melhorados, se a pessoa te humilha ativamente, te xinga, te diminui, te chama de nomes, se te ameaça, direta ou veladamente, se controla onde você vai, com quem fala, como se veste, como gasta seu dinheiro, se você tem medo físico, se você tem medo emocional constante de como a pessoa vai reagir a qualquer coisa que você faça ou deixe de fazer. Então, o que eu estou ensinando nesse vídeo não se aplica à sua situação,
Não é caso para técnicas de comunicação ou estabelecimento de limites dentro da relação. É caso para segurança imediata. Você precisa de ajuda especializada de profissionais que entendem dinâmicas abusivas. O CVV atende pelo número 188, 24 horas por dia, todos os dias. Delegacia especializada da mulher existe, na maioria das cidades. Psicólogos especializados em relacionamentos abusivos podem te ajudar a sair com segurança e reconstruir depois. Você não precisa enfrentar isso sozinha. E não é sua culpa. Amor de verdade não humilha, não controla, não ameaça, não destrói. Se o que você está vivendo faz essas coisas, não é amor, por mais que a pessoa diga que é. É outra coisa com outro nome. Agora, o plano de 7 dias, para você consolidar tudo isso de forma estruturada e progressiva, são microgestos, um foco principal por dia, que vão criar a nova base de como você se relaciona. Não tenta fazer tudo de uma vez. Um dia de cada vez. No primeiro dia, você foca exclusivamente na tríade calma. Toda vez que for pegar o celular para checar a mensagem da pessoa, você para antes. Percebe o impulso antes de agir nele. Solta ombros conscientemente. Relaxa a mandíbula. Respira 4, 4, 6. Repete sua âncora mental. Só depois decide se vai olhar. Se tiver mensagem, espera 5 minutos cronometrados antes de responder. 5 minutos para quebrar o padrão de reatividade automática que você cultivou durante anos. No final do dia, antes de dormir, pega um caderno e anota com honestidade quantas vezes conseguiu fazer a pausa. Quantas vezes não conseguiu? Como foi a sensação física e emocional de não reagir imediatamente? O que você aprendeu sobre você mesma? No segundo dia, você adiciona o foco em respostas curtas. Se a pessoa mandar mensagem, você responde com o mínimo necessário para comunicar o que precisa ser comunicado, sem explicação extra que ninguém pediu, sem textão, sem justificativa de cada sentimento. Entendi. Combinado. Amanhã a gente fala. Tô bem, depois conversamos. Menos palavras, mais peso em cada uma que você escolhe usar. Você está treinando economia de comunicação. No terceiro dia, você estabelece concretamente tempo e canal. Se surgir oportunidade natural, comunica que assuntos importantes são por voz para você, não por texto. Define internamente horários em que você está disponível para responder e horários em que não está. Se a pessoa tentar puxar a conversa difícil por texto, você usa a frase "não discuto por texto". Combinamos um horário e eu te ouço com atenção. No quarto dia, você pratica limite leve com consequência. Escolhe algo pequeno, mas concreto para testar na prática. Se a pessoa propõe algo de forma vaga, você pede confirmação até horário específico. Se não confirmar no prazo, você faz outros planos de verdade, não de mentira, e cumpre a consequência, sem raiva, sem sermão explicativo, só consequência natural. No quinto dia, você usa o roteiro de 4 passos em situação real, se surgir oportunidade. Se tiver algo que precisa comunicar, prepara antes de falar. Escreve num papel se ajudar a organizar. Fato, emoção, necessidade, proposta. Nessa ordem. E fala por voz, em conversa real, não manda por texto. No sexto dia, você pratica ausência com acordo, avisa que vai ficar offline por um período determinado. Hoje vou ficar sem celular até as 20 horas porque preciso focar em algumas coisas. Qualquer coisa importante a gente fala depois. E cumpre o que disse. Mesmo que a ansiedade grite para você checar só uma vez, você aguenta até o horário que estabeleceu. No sétimo dia, você faz revisão completa da semana. Senta em silêncio, com calma, talvez com café ou chá, e olha para trás. O que mudou concretamente? O que foi mais fácil do que você esperava? O que foi mais difícil? O que você descobriu sobre você mesma, sobre seus padrões, sobre suas necessidades reais? E faz um compromisso por escrito consigo mesma. Uma frase curta que resume o que você quer para a sua vida afetiva daqui para frente. Guarda esse papel. Lê quando sentir vontade de recair. A última ferramenta antes da chave final, higiene de dopamina. Quando você fica checando o celular o tempo todo compulsivamente, a cada 2 minutos, esperando mensagem, stalkeando as redes sociais da pessoa, vendo stories para ver se postou alguma coisa, analisando quem curtiu as fotos, você está viciando seu cérebro em microdoses de dopamina misturada com cortisol, que é o hormônio do estresse. Cada checagem é uma loteria química. Às vezes tem prêmio, mensagem carinhosa, notificação boa. Às vezes tem punição, silêncio, ou pior, evidência de que a pessoa está online, mas não te respondeu.
E essa imprevisibilidade vicia neurologicamente da mesma forma que máquina de caça-níquel em cassino. Você fica permanentemente agitada, sempre no limite, sempre esperando, reativa a qualquer estímulo, incapaz de estar verdadeiramente presente na sua própria vida, porque parte significativa do seu cérebro está sempre lá no celular imaginário, esperando a próxima notificação, mesmo quando o celular está longe. Higiene de dopamina é reduzir essas checagens de forma deliberada e estruturada. Não olhar celular na primeira hora depois de acordar. Esse tempo matinal é seu, para você, para começar o dia centrada em si mesma antes de qualquer demanda externa. Não stalking em redes sociais da pessoa. Não ficar investigando quem curtiu, quem comentou, quem está interagindo. Isso só alimenta ansiedade e ruminação sem fim. Definir horários específicos para olhar mensagens pessoais, talvez 3 vezes por dia, uma de manhã, uma à tarde, uma à noite, e só nesses horários, mesmo que a vontade venha em outros momentos. Quando você reduz a agitação digital, você consegue sustentar tudo que eu te ensinei com muito mais facilidade. Porque não está sendo bombardeada de estímulos e gatilhos a cada 5 minutos. Está criando espaço interno onde paz pode existir. E desse espaço de paz você consegue responder em vez de reagir. Consegue escolher conscientemente em vez de ser arrastada pelo impulso ansioso. Deixa eu te contar a história de uma mulher que vou chamar de Regina. Regina tinha 54 anos e estava há pouco mais de 2 anos com um homem que ela amava profundamente, com quem sonhava em construir uma vida junto depois de um casamento longo e um divórcio doloroso. Mas ele a tratava como opção de última hora. Respondia mensagens quando dava vontade, às vezes depois de dias. Aparecia quando era conveniente para a agenda dele. Fazia promessas vagas sobre futuro que nunca se concretizavam em plano real. E Regina estava sempre ali, disponível, esperando, mandando textões quando ele sumia, perdoando quando ele voltava, com carinho intenso, acreditando que dessa vez seria diferente. Ela chegou num ponto de exaustão total, não dormia direito havia meses, acordava de madrugada para conferir se ele tinha mandado mensagem, vivia em função de notificação no celular, tinha perdido interesse em praticamente tudo que antes fazia parte da sua vida, porque tudo girava em torno de saber se ele ia dar atenção ou não naquele dia específico. A alegria de viver tinha sido substituída por ansiedade constante. Regina decidiu que precisava experimentar algo diferente. Não porque tivesse certeza de que ia funcionar, porque tinha certeza absoluta de que o que estava fazendo não funcionava e estava destruindo ela aos poucos. Começou pela tríade calma. Toda vez que ia pegar o celular compulsivamente, parava primeiro, percebia o impulso, soltava os ombros, respirava de forma consciente. No começo foi brutal. A ansiedade gritava que ela precisava checar agora, que podia ter mensagem importante, que ela estava perdendo algo, mas ela aguentou firme. Foi ficando mais fácil com o tempo. O intervalo entre uma vontade de checar e outra foi aumentando naturalmente. Depois começou com respostas curtas, parou de mandar textão. Quando ele mandava mensagem depois de dias de silêncio, ela esperava horas para responder em vez de responder em segundos. E respondia só o essencial, sem transbordamento emocional. Ele estranhou a mudança, perguntou se ela estava brava, se tinha acontecido alguma coisa, se estava com problema. Ela disse só a verdade simples: não estou brava, estou cuidando de mim. Não explicou mais do que isso. Não justificou. Não pediu desculpa por estar diferente. Um dia ele propôs encontro de forma vaga, como sempre fazia. A gente se vê qualquer dia dessa semana. Regina respondeu de forma completamente diferente do que responderia antes. Ótimo. Quinta ou sexta funcionam para mim. Me confirma até quarta às 18 horas que eu organizo minha agenda. Ele não confirmou até quarta às 18. Ela não mandou mensagem lembrando nem cobrando. Fez outros planos reais para o fim de semana. Quinta, ele apareceu querendo marcar para sexta. Ela disse com calma: sexta, já tenho planos. Não tinha confirmação. Semana que vem você me avisa com mais antecedência que funciona melhor. Ele ficou genuinamente surpreso. Não estava acostumado com essa versão de Regina. Tentou argumentar, tentou fazer ela mudar os planos, tentou o charme que sempre funcionava antes. Ela manteve firme. Funciona assim para mim agora. Nas semanas seguintes, algo começou a mudar de forma gradual.
Não que ele tenha virado outra pessoa de repente por mágica, mas começou a confirmar quando dizia que ia confirmar. Começou a aparecer quando marcava de aparecer. Começou a tratar lá com mais consideração e consistência. Não porque Regina tinha brigado ou dado ultimato dramático ameaçando ir embora, porque ela tinha mostrado, com ação consistente e repetida ao longo do tempo, que funcionava assim com ela agora, que suas palavras tinham peso real, que consequência era consequência de verdade. E mais importante que qualquer mudança no comportamento dele foi a transformação nela própria. Regina parou de viver em função de notificação de celular. Recuperou noites de sono tranquilo. Recuperou amigas que tinha negligenciado. Recuperou hobbies que tinha abandonado. Recuperou a sensação de ser dona da própria vida e das próprias escolhas. Descobriu que podia ser amada e desejada sem precisar mendigar atenção, que podia ter relacionamento sem se destruir emocionalmente no processo, que dignidade e amor não eram coisas opostas que ela tinha que escolher uma ou outra. Nem toda história termina com um casal junto, feliz para sempre, como nos filmes. Às vezes a outra pessoa genuinamente não quer mudar e você precisa ter coragem de partir. Mas seja qual for o desfecho da relação, você sai inteira, com dignidade completamente intacta, sem ter rastejado, sem ter implorado migalhas, tendo se respeitado do começo ao fim. E isso ninguém tira de você. Agora, a chave final para ninguém pisar em você. Tudo que eu semeei ao longo do vídeo se conecta aqui. Quem controla o ritmo muda o rumo. Ausência com acordo vale mais do que presença mendigando. Respeito não nasce do grito, nasce da coerência. Faça isto hoje. Escolha o ritmo, declare o acordo e sustente a consequência. Mesmo sem aplauso de ninguém, mesmo sem garantia prévia de que vai dar certo, mesmo com medo do que pode acontecer. Você escolhe como as interações acontecem em vez de ficar eternamente à mercê do ritmo que os outros impõem quando querem. Você comunica com clareza absoluta o que precisa e o que não aceita mais. Você faz o que disse que ia fazer, toda vez, sem exceção, sem renegociar na hora. Quando você se escolhe assim, de forma consistente ao longo do tempo, ninguém te pisa. Não porque você virou pessoa dura, blindada, inacessível. Porque você ensinou, através do seu comportamento coerente, exatamente como você pode e como você não pode ser tratada. E quem não quiser tratar assim, não fica na sua vida. E quem decide ficar, fica sabendo claramente as regras do jogo. E você dorme em paz todas as noites. De alma para alma. Obrigada por ter ficado até aqui comigo. Eu sei que é difícil e doloroso olhar para esses padrões e se reconhecer neles. Eu sei que dói admitir que você estava aceitando muito menos do que merece, muito menos do que dava, mas você está aqui, você ficou até o final, você está ativamente buscando mudar a sua história. E isso é coragem real que poucas pessoas têm. Antes de ir, escolhe um único gesto para fazer ainda hoje, só um. Não precisa revolucionar sua vida inteira de uma vez. Pode ser fazer a tríade calma completa antes de responder a próxima mensagem que te deixar ansiosa. Pode ser esperar 5 minutos cronometrados antes de reagir a qualquer coisa. Pode ser não checar o celular na próxima hora inteira. Um gesto pequeno, hoje. Porque mudança grande é construída de gestos pequenos repetidos com consistência ao longo do tempo. Você merece relacionamentos que somam energia na sua vida, em vez de drenar tudo que você tem. Merece dormir em paz todas as noites, sabendo exatamente onde você está. Merece ser tratada com a mesma consideração e respeito que você oferece naturalmente, e você pode ter isso tudo. Não porque alguém vai magicamente decidir te dar, porque você vai construir com suas próprias escolhas e ações. Um dia de cada vez. Um gesto de cada vez. Com força tranquila e paz interior que ninguém pode tirar. Inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e volta semana que vem. Tem muito mais ferramenta para essa jornada de reconstrução da sua dignidade. Até a próxima. Claude ex IA. Y pode cometer erros. Por favor, verifica as respostas.